Bom, agora vamos falar de uma seita religiosa que vive como nos tempos de Jesus e se espalha pela floresta amazônica, na fronteira com o Peru. A seita virou motivo de preocupação para a Polícia Federal. A acusação: membros dessa seita estariam plantando folhas de coca para abastecer traficantes internacionais. E isso a poucos metros do território brasileiro. O dia ainda nem raiou e elas já circulam pela cidade. São mulheres com véus e roupas longas. Os homens são proibidos de cortar os cabelos e a barba. Usam túnicas de cetim até os pés e mantos coloridos sobre os ombros. No meio da floresta, se vestem como há 2000 anos, na época de Cristo. São conhecidos como israelitas e fazem parte da Emimpu, Associação Evangélica da Missão Israelita do Novo Pacto Universal, que foi criada na década de 60 por Ezequiel Gamonal. Ele teria recebido de Deus os 10 mandamentos, assim como o profeta Moisés. Gamonal também ficou com a missão de enviar homens e mulheres para ocuparem a região que fica na fronteira do Brasil com Peru e Colômbia, ao longo do rio Javari. Nos últimos 15 anos, mais de 6.000 pessoas migraram dos Andes peruanos para a selva amazônica. Estamos navegando pelo rio Javari, um marco natural da fronteira. Desse lado aqui é Brasil, onde fica a terra indígena Vale do Javari. Desse outro é Peru. Nos 1.800 quilômetros que separam os dois países, existem 17 comunidades aí do lado peruano. 15 delas exclusivamente de israelitas do Novo Pacto, segundo a Polícia Federal. Em Tabatinga, no estado do Amazonas, há 2 igrejas. A brasileira Ana Maria Adão, casada com um peruano, frequenta os cultos. Ela explica como as mulheres israelitas devem se comportar. Tem que obedecer ao marido, primeiramente a Deus, segundo o marido, porque o marido é a cabeça da mulher. Ainda é madrugada quando partimos de Tabatinga para Islândia. Nesta pequena cidade peruana erguida sobre palafitas, os seguidores da seita israelita vivem de pequenos comércios. José Córdoba é um deles. Nasceu nos Andes e chegou à região em meados dos anos 90. Antes de nos convidar para um culto, ele conta que o Peru é a terra prometida, por isso, um lugar escolhido para a segunda vinda de Jesus à terra. Que país do mundo, que povo do mundo venera o sol? Era o Império Incaico. O Império Inca, o país do sol. O país del sol. Com a roupa de gala usada aos sábados, nosso anfitrião nos recebe na porta do templo, enquanto famílias chegam para a cerimônia. Buenos dias, como estão? Incensos são queimados e há muita cantoria, incluindo até o hino do Peru. Pueblo de Israel, atenção! Que a los siglos anuncie el esfuerzo. Os rituais de adoração duram o dia todo. No templo, os homens ficam de um lado e as mulheres de outro. Ajoelhados, reverenciam os 10 mandamentos representados no altar através de cartazes. Para os israelitas do Novo Pacto, todas as Bíblias são iguais. O que muda é a interpretação dada pelo homem. E para eles, Jesus já está entre nós. E é peruano. Um dos chefes da seita explica que a autoridade máxima atual, Ezequiel Jonas Molina, é Jesus Cristo, que hoje está na Terra. Eu argumento então que Ezequiel Gamonal, fundador da seita, morreu no ano de 2000. Gustavo responde que o Espírito de Deus, agora está no filho dele, Ezequiel Jonas Molina. O filho teria herdado a divindade do pai, conhecido como El Barón ou El Maestro, e vive nesta casa em Lima, na capital peruana, ao lado da sede mundial da seita. A seita, que nasceu no Peru, se espalhou em outros 8 países da América do Sul, 4 da América Central, Estados Unidos e Espanha. No Brasil, a sede principal fica em São Paulo. Nela, 60 peruanos e bolivianos frequentam os cultos aos sábados.
Apesar de se apresentar como israelita, a seita não tem relação com o judaísmo. Um dos missionários diz que no Peru, a Associação Evangélica dos Israelitas do Novo Pacto é uma religião oficial, mas a Embaixada Peruana em Brasília não confirma. Lideranças evangélicas dizem que os israelitas do Novo Pacto também não são reconhecidos pelo Conselho Nacional de Pastores. Existem mais de 1000 ramificações com nomes evangélicos. Então, é muito difícil, até para nós que estamos numa entidade associativa, saber direitinho quem é quem, a não ser quando aparece e aponta um escândalo, uma denúncia, aí nós tomamos uma providência. O missionário Antônio Marim, que participa dos cultos em São Paulo, discorda dos seguidores da fronteira. Para ele, Ezequiel Jonas Molina não é o próprio Deus, mas um enviado do Espírito Santo para preparar o mundo para o fim dos tempos. Para nós, ele é o verdadeiro profeta de Deus na Terra, né? O avanço da seita na Amazônia peruana preocupa as autoridades brasileiras. Nos últimos 5 anos, plantações peruanas de folha de coca passaram a ser cultivadas aqui perto da fronteira com o Brasil. Junto com elas, laboratórios rústicos de refino de droga. Estamos na destilaria de cocaína. Rústico, porém eficiente. Segundo a Polícia Federal, desses laboratórios saem por ano de 50 a 100 toneladas de pasta base de cocaína, que se destinam exclusivamente para o mercado brasileiro de consumo de entorpecentes. Estas imagens aéreas, feitas pela Polícia Federal e pela Polícia Nacional Peruana, mostram plantações de coca próximas a comunidades israelitas do Novo Pacto. Só na região já seriam 10.000 hectares plantados. Investigações da Polícia Federal apontam para o elo de alguns seguidores com o plantio. Não há como a gente dissociar essa seita e os seus integrantes que moram naquela região da produção, do plantio e da colheita das folhas de coca. Então, realmente, a gente deduz com muita segurança que aquelas famílias hoje vivem do plantio de coca, infelizmente. No meio da mata, descobriram um laboratório feito de madeira e lona. Os traficantes fugiram. No local, havia tanques forrados com plásticos cheios de gasolina para produzir a pasta base. Os policiais ainda encontraram 9 quilos de cocaína prontos para o consumo. O laboratório foi destruído. A menor dúvida que a produção é destinada exclusivamente ao mercado brasileiro. A gente tinha como certo que a coca era plantada nos contrafortes dos Andes, bem distante das nossas fronteiras. Agora nós temos plantações a 10 metros do território nacional. Nossa equipe foi até outra comunidade israelita no Peru. A Polícia Federal Brasileira alertou que a área é perigosa por causa dos traficantes que circulam por ali. O repórter cinematográfico Luiz Quilhão e o produtor Vianney Bentes enfrentaram 10 horas de viagem de lancha, subindo o rio Javari para chegar a Nova Jerusalém. O chefe da comunidade e ex-prefeito de Islândia, Demóstenes Alarcon Zamora, que está na região há 15 anos, nos leva até a casa onde vive. Orgulhoso, aponta fotos da cerimônia do casamento dele, vestido com a Santa Túnica. Igual a do tempo de Jesus. Ele faz questão de mostrar a vila. Passamos por casas simples. O chefe explica que enquanto os maridos estão trabalhando na lavoura, as mulheres só aparecem quando são chamadas. A comunidade vive da agricultura. Plantam hortaliças, vários tipos de frutas, principalmente abacaxi, para vender também na fronteira com o Brasil. Em uma área com entrada proibida, são feitos os sacrifícios de búfalos e cordeiros. O ritual ocorre em datas especiais, como a Páscoa e Pentecostes. Questionado sobre o envolvimento de israelitas na plantação de coca, Demóstenes não nega e reconhece que existem ovelhas desgarradas. E nesse caso, segundo ele, a polícia é acionada. Gostaria de esclarecer para a Globo Brasil: israelita não participa da plantação de coca. Alguns podem ter cabelo grande e barba.
Mas é só aparência. Não são israelitas de coração. Nos últimos 7 anos, o cultivo da coca na fronteira peruana com cidades brasileiras teve um aumento de 300%. Esse ano, a Polícia Federal do Amazonas apreendeu, até agora, 1,8 toneladas de cocaína. O volume de produção tão perto do Brasil causa preocupação. O risco dos plantios se transferirem para o território nacional é grande. Como está hoje a situação, nós estamos como um goleiro que espera um pênalti. É óbvio que vai entrar muito mais do que a gente vai conseguir defender. É preciso repetir, deixar bem claro para os nossos telespectadores que as pessoas que apareceram nessa reportagem não estão sendo acusadas de nenhum crime. Quem a Polícia Federal acusa de participação no tráfico de drogas são outros membros da seita, que vivem do lado peruano. Ontem à tarde, por telefone, o vice-presidente da Associação do Novo Pacto Universal em São Paulo, Omar Lopes Cruz, disse ao Fantástico que os integrantes da seita que estiverem envolvidos com a plantação ilegal da folha de coca devem ser presos pelas autoridades.